Bom dia a todos, novamente. Só um instantinho, tá? Ah, lembrei, outra coisa. Espera só um pouquinho. Peraí que eu tô procurando aqui um. Ok. Então vamos começar, né? Nossa aula de hoje. Então, bom dia a todos que estão chegando, né? Amanda, Jadna, o Paulo André. Bom dia, Heloísa. Karine, Gabriela, Gabriel, Aline, Paulo Henrique, Thelma, Jorge, Arthur, Andréia, Indiara, né? Juliene, Laís,
Rafaela, sejam todos bem-vindos, né? Dia, né? Com exceção do Jorge aqui e da Andrea, todos estão tendo acesso ao Moodle. Então, sim, que ótimo, beleza. Então, ótimo. Então, eu tive olhando no grupo de vocês há pouco instante, a Andrea e o João, né? Vocês não estão tendo acesso ao Moodle. O professor Marcelo vai regularizar toda a situação aí de vocês, acho que o mais rápido possível, né? Mas, todo jeito, no que diz respeito à minha disciplina, eu já postei aqui para vocês lá no grupo, novamente, né, já que estava todo mundo no grupo, e aí eu postei para vocês todos os materiais nossos, tá? Postei o link das nossas aulas, e aí vocês podem assistir e acompanhar a nossa disciplina. E postei lá os dois trabalhos, postei alguns slides que nós estamos utilizando, e tem 2 livros. Esses 2 livros é o nosso referencial teórico que está no grupo de vocês. Procurem depois no grupo de vocês que vocês acharão. E aí vocês podem pegar e fazer esses 2 trabalhos, tá bom? Esses 2 trabalhos, tá? E como vocês ainda não têm um acesso, vocês podem me enviar o trabalho pelo e-mail, tá? E a turma todinha que está aqui, a turma todinha que está aqui, o primeiro trabalho vocês já me enviaram pelo e-mail. A maioria de vocês eu recebi. Lógico, estão faltando alguns ainda que não me mandou aquele trabalho, o primeiro trabalho, tá? Então, vocês têm a oportunidade de mandar para mim o mais rápido possível. Esse trabalho era até hoje, mas aí nós prorrogamos a data dele, tá? Olha aqui a sala de aula nossa, aí nós prorrogamos a data dele, tá bom? Sim, Paulo André. Professor, eu já enviei lá o trabalho Beleza. e as atividades. Aí o resumo do livro eu fiz junto com a Aline. O senhor falou que podia fazer em dupla, né? Pode, mas aí você tem que mandar separado, tá? Foi. Porque a Daline Alcântara, né? Eu estou vendo aqui o Daline. Eu mandei e ela mandou também. Ah, então ótimo. Então não tem importância não. É porque o Daline eu Tá. não corrigi ainda. Então tá bom. O Daline eu vi aqui, mas eu não corrigi. O seu eu já corrigi, tá? Entendeu? O Daline, eu vi a Daline aqui. Daline Alcântara, tá aqui, ó. Ok. Eu recebi, ok? Agora, olha, para vocês já irem aprendendo, aqui é a sala de aula de vocês, ok? Então, aqui tem o primeiro trabalho. O primeiro trabalho está aqui. Eu repeti ele bem aqui. O valor dele, 1 ponto, tudo direitinho. Ele está aqui anotado, está tudo aqui, ok? E aí, este trabalho aqui, para quem não me enviou ainda, pode me enviar aqui mesmo, tá? Vou te mostrar para vocês como é que fazem isso. Acho que não tem segredo, não, que eu já até recebi o trabalho aqui, tá? Aliás, eu nem coloquei um trabalho para vocês, né? Estou colocando ele aqui agora. Aliás, vou colocar ele depois do. Eu já coloquei no grupo, né? Vamos lá agora. Então, aqui tem um segundo trabalho, tá? E esse segundo trabalho é do restante da disciplina nossa, ok? Aí vocês estão vendo ele aqui, né? Normalmente. Então, esse segundo trabalho. Sim, Gabriela.
Esse segundo trabalho, ele é individual ou pode ser em dupla? Você pode fazer ele, eu coloquei ele aqui individual e coloquei manuscrito, certo? Mas, conversando ontem com o professor Marcelo, porque de acordo com as atividades nossas, do colegiado, no curso de Direito, tem que ser tudo individual e manuscrito. Mas como, por exemplo, tem aluno que entrou agora, como a Andréia e o João, né? Então, ele pediu para prorrogar a atividade para mais uma semana e, e permitir vocês fazerem aí de dupla e digitado. Okay? Então, excepcionalmente, vocês deverão fazer, se quiserem, tá? Digitado e em dupla, se quiserem. Mas se vocês forem fazer em grupos, tá ok? Vocês devem postar individualmente, tá Tá. ok? Todo mundo tem que postar individualmente. Por quê? Porque a nota já sai, eu corrijo o trabalho e a nota já sai. Por exemplo, estou corrigindo os trabalhos de vocês mandaram. Primeiro trabalho no meu e-mail. Como vocês não estavam tendo acesso, aí então eu estou corrigindo manualmente, já estou lançando lá e já vou lançar lá no portal. Então, o primeiro trabalho vale 10 pontos. Então, vale 10 pontos, e aí eu vou lançando, na medida do possível. Essa semana mesmo eu já estou fazendo isso. Amanhã eu termino de fazer tudo isso, ok? Então, eu preciso que todos vocês lancem o trabalho, todos vocês me enviem o trabalho, mesmo que for fazer individualmente, tá bom? Fez individualmente, fez em grupo, manda para mim, sem problema algum, a mesma postagem, tá bom? Olha, gente, aqui tá as perguntas. Aqui tá as perguntas. Na pergunta número 1, faça um resumo do livro antigo, né? Que é sobre a questão que nós trabalhamos de direito natural. Eu tinha esquecido de postar lá para vocês, né? Mas vocês fizeram a questão para mim e me enviaram as questões. E alguns me enviaram também separado o livro de antigo, não tem importância. Então, para quem já me enviou o resumo do livro de antigo, né, é só pegar e falar, já foi. Escreva. Léo, esse antigo, né, foi o primeiro que você passou, não Sim, foi? foi. Mas é Aí porque eu ele é não para tinha. qual data? Porque até eu nem fiz ainda. Não, ele era para a semana passada. Então, vocês podem fazer junto com esse trabalho aqui, que é até Ah, o dia sim. 3/10, tá bom? Ok. Quem não fez, é só fazer aqui e posta aqui. Não tem importância, não. Quem já fez, só me coloca um lembretezinho, que aí eu não tem importância alguma, tá bom? Foi a Gabriela que falou agora, né? Então, tá aqui as respostas todas. Gente, olha, eu tive corrigindo o trabalho de vocês, o trabalho de vocês estão muito bons, mas eu vou dar uma dica para vocês, tá? Não precisa vocês fazerem uma cópia do livro. Teve gente aí que foi responder uma pergunta que você responde com 2 linhas e praticamente corrigiu, fez a cópia da página inteira. Deu 3 folhas. É muita coisa, não precisa, eu não estou pedindo nada disso, tá? Eu estou pedindo só os conceitos básicos. Vejam bem, nós trabalhamos o slide lá que eu mandei para vocês, conceitos básicos do direito, só conceitos simples, não estou pedindo explicação, não estou pedindo nada. Veja, tudo perguntas e respostas, coisa simples mesmo, tá bom? Minha motivação é procurar incentivarem vocês a fazerem a leitura do texto, né? Pegar o livro lá, procurar direitinho, fazer uma pesquisa e escrever lá bonitinho, só isso, né? Qual o sentido da expressão fontes do direito? Fontes do direito significa origem, nascimento, está relacionado com o nascimento do direito, né? A palavra significa origem e nascimento. Ponto. Fontes do direito quer dizer que fontes da origem das leis, do ordenamento jurídico, somente isso. 2 linhas. Mas aí, às vezes, alguém vai escrever lá uma folha. Não precisa. Não precisa. Não deve, inclusive, né? Porque assim está no livro, né? Pode falar, Gabriela. Pode falar.
Não, é porque eu tinha confundido aqui, mas eu já entendi já. Esse é do Antígona, né? Aí é o seguinte, Léo. A gente já fez o outro manuscrito, então pode deixar, né? Pode, qualquer uma. E Olha, esse da Antígona pode ser digitado também? pode. Olha, eu gosto sempre de trabalho manuscrito. Na medida que vocês forem fazer trabalho manuscrito, vocês estão escrevendo, vocês fixam mais a ideia e aprendem mais. É uma técnica muito utilizada dentro do direito. Então, quanto mais vocês fizerem um trabalho manuscrito, é melhor. E tem outras vantagens que nós vamos falar para vocês. Então, não tem importância não, tá bom? E, em regra, os trabalhos para a segunda VA vai ser tudo desse jeito, tá? Manuscrito. Esse aqui é porque na outra semana a gente vai começar a ter prova, né? E acho que é na outra, né? E aí, então, ninguém vai mais poder ser inserido no grupo, ninguém vai estar na classe, e aí, então, a gente retoma as atividades normais, tá bem? Gente, o trabalho é esse aqui, tá? O trabalho é esse aqui. Aqui é a sala de aula do professor. Eu não sei como é que está aí no portal do aluno, se está também editar, se está abrir, ok? Eu não sei como é que está aí. E aqui está marcar como feito. Depois de fazer o trabalho e me enviar, marca como feito. Isso para vocês, né? Lógico. Aí vocês vão ou abrir ou editar aí no portal de vocês, ok? Deixa eu mostrar uma coisa aqui importante para vocês. Aí ele vai abrir, o trabalho está aqui, aberto, né? Ele está aqui todinho aberto. Olha, e aí você tá querendo saber onde é que eu vou enviar? Você vai enviar aqui, ó. Tá vendo? Onde está essa setinha mexendo aqui, essa setinha azul? Você vai enviar aqui, tá? Então você vai arrastar e soltar o seu arquivo aqui. Copiar ou colar. Do jeito que você quiser fazer, ele vem para cá. E lá embaixo você salva ou envia para mim. Somente isso, ok? Eu abri esse trabalho ontem, né? Eu abri esse trabalho ontem, dia 20, e olha o dia que ele vai fechar, tá? Ele vai fechar no dia 3, à meia-noite, tá? Fecha no dia 3, meia-noite. Se você inventar de mandar para mim no dia 4, no dia 5, não, ele não chega. Ele clica como enviado, mas ele não fica apto para mim, ele não fica apto para mim corrigir. E aí é problema para vocês. Lembrando que vocês são estudantes de direito. Estudante de direito tem uma regra básica na sua atividade profissional que você tem que cumprir. Cumprir, que você tem que observar. Cumprir prazo, tá? Se perder o prazo, você perde a ação. Já pensou um dia da audiência, você não perdeu o dia da audiência, você perdeu o prazo para pegar e colocar um recurso lá, e assim por diante? Então, você perdeu a causa, perdeu a ação, prejudicou o cliente, e assim por diante. Então, tem prazo aí. Vocês estão no primeiro período, já comecem isso aí, dia 3. Eu poderia colocar para vocês dia 4, dia 5, mas na regra da faculdade, tem aqui na faculdade, é costume nosso, e principalmente no curso de Direito, na semana da prova, que acontecerá no dia 4, deixar nenhuma atividade postada para os alunos, para que eles possam se concentrar para fazer a prova. Então, a prova começa dia 4, ok? Então, dia 4, vocês têm a semana todinha para fazer a prova. Por isso que nós estamos colocando esse prazo. Observem a data aí do prazo, tá bom? Outra coisa importante, o limite para vocês me enviarem um trabalho é 50 mega. 50 mega é um livro de 200 folhas, mais ou menos. Você está entendendo? Aí, então, vocês têm que fazer um arquivo para mim que dê 50 megas, porque senão ele vai ficar rodando e vai travar, porque não é compatível com isso, tá bom? Vocês vão fazer um arquivo em PDF, como vocês têm feito, usa o CanScan como vocês têm feito, e manda para mim. Tem os arquivos aqui que são aceitos, né? Por exemplo, PDF, Word, JPEG, Excel, até mesmo arquivos de texto. Tem que prestar atenção. Agora, tem gente que manda arquivo que a gente nunca nem viu.
né, com florzinha, com foto, com essas coisas, tudo isso pesa, gente. E aí é problema, depois vocês vão ficar chorando aí. Então, preste atenção nisso daqui, tá bom? É isso aqui. Se quiser mandar coisinha pintadinha, galinha pintadinha, professor, pode mandar, não tem importância não, mas manda em outro lugar, não aqui, tá? E aí, aqui, salvar ou voltar para o curso, ok? Ou enviar, não sei como vai estar nos seus aí. Você faz isso e aí eu recebo. Recebo notificações que vocês enviaram, recebo tudo, tá? Recebo e-mail de alunos que está aqui. Aliás, aqui tem 11 e-mails que eu recebi de ontem para cá. Aí eu recebo as notificações, não li ainda, vou ler depois que terminar a aula. Aqui eu já recebi outras 4 respostas. Então, a gente tem tudo, ok? Tem tudo aqui. Para quem não enviou o primeiro trabalho e quiser me enviar aqui também, pode enviar, não tem problema não, tá bom? Aí a gente vai consertando ali. Joia? Então vamos para a nossa aula. E aí, Andréia e João e outras pessoas que estão entrando agora, né? Eu vi que você enviou ali. E outras pessoas que estão entrando aí, pegue tudo que tem lá no grupo da coordenação do primeiro período, né? Todo o meu material já está lá. Acho que a Gabriela, que agora é representante também, ela já disponibilizou isso no grupo dos alunos, né? No grupo dos alunos mesmo. E aí vocês podem trabalhar. E tem muito trabalho para vocês, que estão chegando agora. Tem 2 slides aí, gente. Tem esse slide que eu acabei de enviar para vocês. Se vocês quiserem abrir ele, pode, né? Esse outro aqui. Ok? Vamos terminar eles, na verdade, né? Nós já temos comentado todos eles com vocês e vamos fazer um comentário a respeito deles aqui. Tá bom? Esses 2 slides. Se quiserem abrir ele, pode. Aí a gente... Vamos lá? Deixa eu fazer aqui uma exposição rapidinho da aula nossa, né? Da aula nossa, de semana passada, quando nós introduzimos aí o texto, quando nós introduzimos aí a matéria nossa, de fontes do direito. A fontes do direito é uma disciplina muito importante dentro do curso de vocês, inclusive, não somente da nossa disciplina, Teoria Geral do Direito, mas do curso, porque o curso de Teoria do Direito é que vocês estão vendo os conceitos básicos do direito que vão ser trabalhados o tempo todo no curso de vocês, né? Então, nós já passamos uma série de conceitos para vocês aí. E a teoria fala sobre o pensamento, sobre a origem desses conceitos todos, né? Então, além do conceito, nós estamos explicando para vocês a origem desses conceitos e passando a parte teórica, as concepções teóricas desses conceitos jurídicos, né? Então, estamos fazendo isso. E quando nós estamos aqui trabalhando os conceitos de fontes do direito, também nós estamos fazendo a mesma coisa, tá? Mas existem alguns conceitos aqui que são específicos. Então, nós estaremos passando aqui esses conceitos para vocês. Nós falamos na aula passada, né, sobre a origem do direito, a origem das fontes do direito, do direito em si, e aí nós estaremos falando com vocês de conceitos, né, o que são leis, o que são costumes, jurisprudências, são alguns conceitos que estão relacionados com a fontes do direito. Estaremos, então, abordando eles aqui novamente. Fazer um link aqui rapidinho com vocês da matéria, então, daquilo que nós conversamos semana passada, né? E aí a gente entra especificamente mostrando esses slides para vocês, né? Ok? O que nós falamos aqui com vocês semana passada? Deixa eu ver aqui, está anotado. Justiça comunicativa. Bom, então vamos lá.
fontes do direito, né? Fontes do direito são meios de identificar a origem, o nascimento do próprio direito, né? Origem do nascimento do próprio direito. Do ponto de vista do direito, enquanto um fato social, né? Ou seja, o direito como origem de uma fonte sociológica, a origem do direito está relacionada diretamente ao modo de vida do homem dentro da sociedade. Então, vejam bem, eu estou falando aqui que o direito é um fato social. No primeiro dia de aula, eu mostrei um slide para vocês, o slide é de Silvio Salvo Venosa, do livro que está postado aí para vocês, e lá ele fala que a origem do direito é de acordo com um fato social. Um fato social é um fato exterior, um fato rotineiro, um fato cotidiano que vai acontecendo na sociedade, que vai surgindo na sociedade, independentemente da nossa vontade. E esse fato social, depois que ele se torna uma realidade social, ele precisa de regulamentações, ele precisa de que os homens acharam uma necessidade de criarem um direito para regulamentar todas essas ações, né? Então, o homem faz isso pelo próprio direito. E lá naquele livro, lá naquele dia, que foi o primeiro dia, o segundo dia de aula nossa, nós falamos que o direito, quando surge sobre qualquer realidade, é chamada de fato social. Vocês terão um professor aqui de semestre que vem, se não já estiver tendo agora, que é o professor Emerson, e ele trabalhará ele trabalhará com vocês filosofia, né, do direito, e dentre a filosofia do direito, há uma disciplina que chama Teoria Tridimensional do Direito. Essa disciplina é uma disciplina fantástica, é uma disciplina muito utilizada no meio jurídico nosso. Essa disciplina, essa matéria, Teoria Tridimensional do Direito, ela foi desenvolvida, melhor dizendo, por um filósofo, um justo filósofo brasileiro chamado Miguel Reale, estudado no mundo todo. E ele vai dizer o seguinte, que o direito é formado de fato, norma e valor, e que ele tem 3 dimensões, e essas 3 dimensões convergem para um determinado ponto. Então, o direito, ele surge no fato social, e os homens vão criar, então, um conjunto de normas, um conjunto de direitos para regular este fato social. E esse conjunto de normas, ele é criado em cima de princípios e valores que são aceitos dentro da sociedade, né? Então, são 3 dimensões do direito, tá? Então, é muitíssimo importante essa teoria, e é muitíssimo importante vocês compreenderem que o direito não é somente um conjunto de normas. Vocês já estão aqui, vai fazer 2 meses, né? E já perceberam que este professor e os outros que chegam aqui, eles estão o tempo todo trabalhando com vocês e falando sobre as normas. Logicamente, eles estão ensinando vocês sobre as normas jurídicas, sejam constitucionais, sejam civis, mas não estão falando única e exclusivamente na norma jurídica, no ensino, na lei seca. Está aqui falando com vocês de sociologia, de filosofia, está falando de história, ok? Então, não esqueçam disso, essa realidade é muito importante, tá? Então, isso também foi falado por nós na semana passada. O direito, então, ele surge enquanto fato social, diretamente, e quando é que esse fato social surge? Diretamente do modo de vida do homem dentro da sociedade. O direito, e aí utilizando e reafirmando a teoria tridimensional do direito, o direito considerado como valor é a fonte axiológica, é a fonte principiológica que está relacionada à natureza espiritual do homem, né? O homem,
E aí está relacionado com aquela ideia que nós pedimos, estudamos com vocês também, do direito natural. O homem, ele tem a necessidade de fazer o bem, ele acha que é importante fazer o bem. O homem, nós acreditamos, o homem, na sua essência, ele não é um ser maldoso. O meio corrompeu, mas o homem, ele sente a necessidade, sente a importância de fazer o bem, né? Então, nasceu o direito nasceu, e ele nasceu como um conjunto de normas, mas esse conjunto de normas, ele tem um valor, ele é recheado, vamos chamar assim, né, de vários princípios que vêm do interior do homem, que vêm da própria natureza do homem, que ele acha que é necessário e importante fazer parte do ordenamento, de um ordenamento jurídico, ok? Então, direito como norma, ele é a fonte, tá? Direito como valor é a fonte principiológica do direito. E o direito como norma está ligado, literalmente, está ligado dogmaticamente, né, a ideia, ao Estado. Por quê? Porque é o Estado que cria a norma, é o Estado que impõe a norma, é o Estado que cria esta norma e impõe a nós para que todos nós possamos obedecer de forma coativa. Então, quando nós falamos do Estado como norma, nós estamos falando do direito positivo, de um direito que foi criado, posto pelo Estado. E, nesse sentido, o direito positivo, ele tem uma coercibilidade, né? Pois ele obriga todas as pessoas, independentemente de quem seja, a cumprir aquilo que está estabelecido nas regras e nas normas da lei, ok? Todas as fontes das normas jurídicas, ela possuem aquilo que nós chamamos de juridicidade, ou seja, a capacidade de obrigar as outras a cumprir aquilo que está estabelecido. Então, o que vocês estão aqui estudando não é só um conjunto de direitos, não. Não é só o nosso direito, não é direito com D maiúsculo, não é um conjunto de direitos específicos com letra minúscula, nada disso. Ele é um conjunto de direitos e deveres. E quando nós falamos deveres, nós estamos falando de capacidade de cumprir obrigações, pois o nosso direito, ele obriga a nós todos, né, a cumprir aquilo que está estabelecido no direito. Bom, nós estamos estudando as fontes do direito, né, as fontes dos direitos. Das fontes dos direitos, né, existem as principais são a própria lei, né, a principal, inclusive, a própria lei, quando ela nasceu, de que forma ela nasceu, tá? Mas além dela, nós não é a única forma, não é a única fonte específica do direito. As leis não são a única fonte do direito. Nós temos outras fontes do direito, que nós vamos ver e mostrar para vocês, tá? Dentre elas, nós temos a doutrina, nós temos as doutrinas são os livros, né? São os livros de nossos doutrinadores, de nossos estudiosos, que são intérpretes da lei, e que procuram interpretar a lei e acabam até dizendo, entre aspas, o que é a lei, né? Já que eles dão o seu próprio posicionamento, né, do que é a lei. E muitos desses posicionamentos, eles são bem dogmáticos e eles são muito aceitos. Quando ele é aceito por uma gama de pessoas muito grande, ele acaba ditando o que é o direito. E acaba sendo uma fonte importantíssima, né, para
a criação do próprio direito, tá bom? Das fontes que nós temos aí, nós temos os costumes. Os costumes, já nós vamos falar mais dele, os costumes são práticas reiteradas, né? Que acontecem em cada cultura, em cada sociedade, nos diversos períodos históricos, nos diversos períodos de cada sociedade. Então, por costumes, nós estamos falando das práticas sociais, as crenças, as relações sociais. Então, tudo isso, eles incidem numa prática diária, cotidiana, na vida das pessoas que vivem em determinada cultura ou sociedade. E tudo isso são fontes do direito. Aquilo que uma pessoa acha que é ético, que é moral, é fonte para se construir um direito em cima dessa realidade. Então, os costumes outra fonte do direito muito importante. Já nós vamos falar mais um pouquinho de cada uma dessas fontes, tá? Outra coisa, negócios jurídicos, né? Nós vamos negócios jurídicos, né? Ou atos jurídicos, né? Negócios jurídicos é outra fonte importantíssima do próprio direito. Desde que o homem começou a viver em sociedade, ele faz negócios. Negócios econômicos, né? Diversos tipos de negócios são feitos. Negócios são acordos, né? Dentre essas características, nós temos aí que negócios também podem ser acordos estabelecidos entre pessoas, podem ser acordos políticos, acordos econômicos, enfim, seja lá o que for, são negócios. E os negócios jurídicos, eles têm uma certa prática, ele tem uma certa metodologia, que muitas vezes a gente nem não percebe, mas acontece que acaba se tornando uma prática corriqueira de fazer negócios, e tão importante que consolida o próprio direito. Por exemplo, quando você compra um produto e paga este produto, né? Quando você compra e paga este produto, você comprou o produto, pagou o produto, você tem que receber este produto. Ok, você recebendo este produto que você pagou, ele tem que te atender às suas necessidades básicas. Então, o produto que você comprou e pagou, você espera que ele seja um bom produto, que ele tenha boa qualidade, que ele resolva o seu problema. Pois bem, você comprou um produto, ele tem um vício. Você comprou esse produto, ele está com um problema. Ou o vendedor te enganou, te prometeu mundos e fundos a respeito do produto que você comprou. Aí você chega em casa, liga ele na tomada e você começa a utilizar um computador, né? Como a maioria de nós estamos aqui no computador. E você vai perceber que o computador tem uma memória uma memória RAM pequena, tem um processador ruim, e etc. E aí você, poxa, ele me prometeu uma coisa para resolver um problema meu e não resolveu. Então, eu tenho que... então, ele me enganou. Ou ele vendeu um produto e esse produto veio estragado de fábrica, precisa ser devolvido, consertado, reparado, enfim. Nesta compra e venda deste produto que você comprou, pagou, você espera que aquele que te vendeu, que você está arrancando dinheiro do bolso e pagou, ele tenha boa fé nos negócios. Então, este princípio da boa-fé é baseado nos negócios jurídicos. E isso já vem antes de criar um direito civil. Direito civil é que trata dessas relações, né, principalmente de negócios jurídicos. Então, esses negócios jurídicos se espera um elemento básico, um princípio da boa-fé, um princípio de honestidade, um princípio de que você
o princípio de que você quer vender um produto, quer ter o lucro com este produto, que você quer agradar aquele que está comprando, mas não dar o tomé no sujeito, não fazer com que o sujeito, não enganar o sujeito, né? Então, esses princípios dos negócios jurídicos, o princípio da boa-fé é um princípio essencial que constrói o direito. Inclusive, daqui uns dias, vocês vão ver, este princípio da boa-fé é o princípio elementar, básico da criação do Código do Direito do Consumidor aqui no Brasil. Então, o Código do Direito do Consumidor, criado em 1990, né, ele literalmente ele trabalha em cima destes princípios, que são chamados de princípios gerais do direito, ok? Então, este é uma fonte do direito, né? E o poder também, que nós chamamos poder normativo dos grupos sociais, né? Nós fazemos parte de vários grupos sociais, e esses grupos sociais, igreja, escola, partidos políticos, e etc., né? Eles têm aí as suas regras que têm que ser obedecidas, seja religiosas, seja regras educacionais, que a gente não vai entrar nesses detalhes agora, mas são regras que acabam constituindo fonte de criação do direito, ok? Aula passada também, nós falamos da origem primária do direito. Das origens primárias do direito, nós temos aí, então, fatores sociais, né? Fatores sociais criam o direito, né? Fatores sociais criam o direito. Olha, um fato social para vocês. A maioria de todos vocês que estão aqui agora nessa sala de aula fazem parte de uma geração, da última geração, né, da geração Z. Essa geração Z, ela nasceu junto com a internet, praticamente. Então, ela tem uma familiaridade muito grande com a internet, né? Então, o Titi aqui, o professor de vocês, sabe mexer com a internet, mas eu vou te falar, uma criança de 10 anos, ela sabe, ela entende com muito mais facilidade a dinâmica de uma internet, de uma mídia social do que eu, lógico, né? E o meu menino aqui sabe mais de internet, trocentas vezes mais do que eu e minha esposa junto, porque nasceu junto com a internet, né? A internet, quer dizer, era da minha época, mas ela não era popular, ela era difícil, né? A internet para nós era discada, lembra? Vocês nem lembram disso, né? Tinha um telefone fixo, né? Aí a gente tinha que fazer uma ligação e ficava assim, ficava uma hora, depois a gente entrava, a gente perdia a paciência. Não existia internet, então os problemas nossos não eram resolvidos assim. Aí vocês vêm e nascem com a internet junto, né? Infelizmente, eu conheço pedagogos, né, que já vai ensinando junto com a fala a criança, usando mídias sociais, aparelhos de tecnológicos, de telecomunicações, e tudo tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, mas o que eu quero dizer é que este fato social precisou de ser regulamentado, porque tem muita coisa boa dentro da internet, mas tem tanta porcaria, né? Tem tanta porcaria, tem tanto problema, e aí, o que as sociedades fizeram? Falou, opa, vamos criar um direito aí para tentar regular o máximo possível as atividades relacionadas com a internet, né? Fake news, as porcariadas de pornografia, de uma série de besterol que aparece na internet, tem que ser de pedofilia, essas coisas todas, elas têm que ser controladas, né? O tal do Zap Zap também começa a ser controlado. O WhatsApp, gente, o WhatsApp surgiu agora. Vocês acham que tem quanto tempo que o WhatsApp surgiu? Esse WhatsApp que nós conhecemos aqui. Não tem muito tempo, não, gente.
Vocês sabem quanto tempo tem? Chuta aí, escrevam aí para mim. Eu estou falando, não sei nem se vocês estão aqui. Vamos ver, deixa eu escolher algum aqui de você. Qual Paulo. deles? Hã? Qual deles, aí? Qual Zap aí? Surgiu quando? Você não sabe disso, não? WhatsApp. Já Pois, vi falar, mas não me lembro. o Zap, né? É, Em 2009 ou 2010, por aí. Não, na verdade mesmo, o WhatsApp, ele surge aí, como o Jorge falou, mais ou menos há 8 anos atrás, né? Era o tal dos MSN, né? Das mensagens, né? Mais ou menos há 8 anos. Agora ele chega com força mesmo em 2015, aí o Gustavo está certinho. Em 2015, eu me lembro que eu estava em outra instituição, na faculdade, e eu cheguei lá, vamos, me dá o seu telefone aí para a gente conversar. Aí eu passei o telefone, de repente, eu falei, você está conversando comigo? Não sabe nem o que era isso, né? Então, o WhatsApp é 2015, e aí, observem quantas mudanças aconteceram no WhatsApp em 5 anos, 6 anos, né? Então, muita gente hoje não sabe nem brincar, acha que é brincadeira o WhatsApp, mas o WhatsApp hoje já está regulamentado, é prova jurídica, é prova material de coisas jurídicas, né? Tem candidato aí, tem um determinado candidato aí que foi até preso, né? Porque conversou borracha demais no WhatsApp, né? Então, precisou fazer regulamentação. É um fato social a internet, né? A internet, o aplicativo do WhatsApp é uma coisa, né? Já desmanchou muito casamento, já fez já fez muito estrago, lógico, tem muita coisa boa, né? mas não foi o WhatsApp, professora. Quem usa ele que não soube usar. Aham, tá bom. Até hoje é assim, é por isso mesmo, né? É por isso mesmo que é, tem muita gente que acha que é brincadeira o WhatsApp, e aí dá zebra, né? Dá zebra. E aí o Gustavo está falando, né? O Gustavo está falando uma coisa interessante. Hoje você faz negócios, hoje tudo é feito pelo WhatsApp, né? Então, hoje, um celular vale mais do que um carro. Eu conheço um celular, hoje, ele vale muito mais do que um carro, porque é feito negócios jurídicos em cima disso daí, né? É feito negócios em cima. Se você hoje, você tem seu aplicativo lá no banco, por exemplo, né? Acabou, ó, por exemplo, não espalhem isso, né? Minha esposa está aqui, ó. Mas, gente do céu, para quem é casado, eu me lembro, há pouco tempo atrás, eu pus senha no meu celular, nossa, era a maior complicação dentro de casa. Por que você põe senha? O que você está escondendo, né? Essas coisas todas, né? Agora, hoje, ai de você se não pôr a senha no seu celular. Ai de você, ainda mais se você tiver um aplicativo no banco, você está enrolado, né? Então, você tem que ter senha para tudo. Tudo isso são regulamentações, tudo isso são fatos sociais, tá? E esses fatos sociais emergem no direito, criam um direito, né? Hoje nós temos 240 milhões de celular no Brasil. Olha só que absurdo, né? Tem gente que não tem namorado, mas tem 3, namorado ou namorada, mas tem 3 celulares. E assim vai, né? E tem gente fazendo negócios, né? Como o Gustavo falou aí, realmente, né, Gustavo? Fazendo negócios com celular, tem que tomar muito cuidado. O cartão com chip, né? Esse cartão com chip, olha que coisa mais esquisita, né? Esse cartão tem todas as informações de vocês, todas. Então precisa de regulamentações, precisam disso. Você sabe quem é que mais sabe de você? Não é você mesmo, tá? Teve muito demais, né, Thelma? Inclusive, né, em 2016, né? Não vou nem falar mais, né? De uma pessoa relacionada aí, eu ia até te falar do seu nome, né? Mas não vou nem falar. Não vou nem falar. A Thelma já sabe aí, né? Ficou famoso no Brasil todo, lá de Uberlândia, né?
a Thelma, não vou falar agora. Né? Não, vou falar não, Jorge, procura aí na internet, aí você fica sabendo. Se você quer saber, mais, você sabe quem é que mais sabe de você, Gabriela? Gustavo, Paulo, a Andréia? Não é você, não é seu pai, não, tá? Não é você, não é seu pai, é o que tá na internet. Então, tudo isso. Professor, inclusive tem um documentário bastante importante sobre isso no Netflix, chama O Dilema das Redes, que mostra por trás como que funciona essa engenharia para conseguir os nossos dados e para a gente fazer o que eles esperam que a gente faça. É mesmo? Dilema das Redes? Eu vou assistir, eu não conheci ele, não. Dilema das Redes, né? Beleza, eu vou assistir. Ai, Gabriela, e esse é um problema, né? Esse é um problema. Você está com medo? Então, você vai procurar seu. Vou te dar uma dica, né? Por exemplo, não sei, você procura, você entra no site e vê notícia do seu time de futebol todo dia. Você vai lá e vê o filme no cinema. Aí você digita lá no cinema lá o filme de ação e aventura. Todo dia você está entrando nesse filme. Eles já estão capturando seus dados todinho. Entra lá e procura um perfume, uma roupa, uma loja específica. Tudo, tudo. Aí depois você sai e entra e volta no outro dia. Volta no outro dia. Digita seu CPF no Google, no Dr. Google, aí depois você me fala. Gente, é complicado mesmo, concordo com vocês. Então precisa de isso, precisa de direito. E aí vocês vão vendo, e nós vamos vendo a série de complicações que vão surgindo, né, com internet. Eu estou falando só de internet, gente, eu não estou falando de mais nada além do que a própria internet, só para nós termos uma noção do perigo que é essas coisas, né? E precisa, então, de regulamentações, precisa precisa de situações, né? De coibir, de proteção, para dar segurança jurídica. Então, tudo isso são fontes do direito, né? Cartãozinho com chip, meu Deus do céu. O cara do banco me deu um cartão. O cara do banco me deu um cartão, trocou meu cartão e me deu um cartão por aproximação. Gente, é bom, né? É bom, né? Mas vai jogar bola igual eu fui e esqueceu o cartão, né? O cara pegou o cartão e sacaneou comigo e falou, ó, isso aqui precisa não dar bobeira. Pagou cerveja com o meu cartão. Tá entendendo? Fiquei bravo demais. Aí ele pegou e pá. Aí ele pegou e me deu dinheiro. Falou, isso aqui é para você largar de ser bobo. Eu tomei 3 cervejas com o seu cartão para você tomar cuidado. Eu vou te pagar 2 em uma para você não esquecer. Falei, então tá bom. E aí, boa, viu, Gabriela? Na hora que eu for no banco para conversar com o meu gerente, eu vou fazer isso. Porque eu vou fazer isso. Você tá entendendo? Boa, é mesmo. Só pega aquela fila do banco lá. Então é isso para a gente aprender, né? O aplicativo também dá para desativar. Pois é. No aplicativo. Aí, tá vendo? Você entra em meus cartões, se eu não me engano, aí tem lá, compra por aproximação, você já desativa. Reines, bom dia. Que ótimo, eu vou fazer isso. Tá vendo? Olha, para vocês é muito mais fácil, para mim não é. Você tá entendendo? Eu sou de outra geração. Eu não tenho paciência para ficar brincando nesses trem. A gente só vai no feijão com arroz. Fora disso. Bom, vamos voltar lá, né? Tudo isso, gente, é fatores históricos, fatores sociais que incidem nas práticas e que incidem nos costumes de um povo que acabam virando direito, e são fontes do direito, ok? Nós temos fatores históricos, falamos com vocês, né, dos fatores históricos, os fatores históricos que eles são muito importantes, né, são muito importantes aí para a criação do direito. Nós temos fatores religiosos, né, fatores religiosos, por exemplo, Antígona, que vocês estão lendo, né?
Por que é que Antígona queria... Por que é que Antígona queria enterrar Polinices? Porque tem um fator religioso. Porque se você deixar a alma do sujeito morto ao léu, jogado às traças, né, vira uma alma penada. Vira uma alma penada. E então, como é que essa alma penada fica aí nos assombrando, né? Os homens pensam desse jeito. Mais ou menos a ideia geral em religião é essa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos enterrar o sujeito, vamos enterrar ele ao deus Hades e vamos enterrar, colocar uma moeda, vamos pagar, né, a viagem dele para o além, colocar uma moeda no olho dele, igual Hades faz, e para que Hades pegue ele e leve ele para um local específico onde fica um morto, que é o Hades, né? Essa é a ideia, tá? Olha, observe, gente, todas as religiões do mundo todo, elas procuram enterrar os seus mortos. Ela tem um sentido religioso? Tem, mas você tem por obrigação enterrar o seu morto. E se você enterrar, você não pode deixar um morto jogado às traças. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você não pode violar o corpo, você não pode violar um corpo de um morto. Né? Você fez tudo isso, você cometeu um crime. Então, isso é uma fonte de direito, ok? Isso aí é uma fonte de direitos. Fatores higiênicos, né? É lógico que tomar banho é importante, é lógico que se você ter o asseio é muito importante, e isto é uma regra do trato social, né? Isso é muitíssimo importante, mas as regras higiênicas são fontes do direito. Você quer ver como? Vou te dizer agora, nós estamos vivendo em pandemia, então existem locais que você não entra se você não tiver com máscara. Você não entra em elevador, você não entra em órgãos públicos, em determinados estados você tem que estar lá. No estado de São Paulo, por exemplo, né, é uma lei inócua, né, que nem eles utilizam isso, você tem que estar com máscara. Minha menina está em São Paulo ontem, a minha menina foi para São Paulo domingo, está andando, tá lá em São Paulo, na segunda-feira a polícia rodoviária parou, pegou os documentos, né? E pegou os documentos, depois de tudo, para dar uma sentadinha, falou, olha, todo mundo de máscara e vai embora de máscara. Tá ok? Porque aqui agora é lei. Aqui agora é lei. Lá na ONU, né? Lá na ONU, o presidente Bolsonaro, que não gosta de usar máscara, teve que usar máscara. Falou, meu filho, você vai discursar aqui? Pode vir, mas vai usar máscara. Então, isso é direito, higiene, fatores higiênicos, né? Fatores higiênicos. O grande problema da Covid-19 é justamente essa questão das nossas relações sociais que geram uma série de contaminações, né? Saliva, a gente pega em qualquer lugar e pega nos outros, e tudo isso contamina. Olha o que deu, né? 600 mil mortes até agora no Brasil, né? 600 mil mortes no Brasil. Pois é, né? Porque muitas vezes isso também agora virou até, né, Thelma, para fazer média. E aqui mesmo, a gente vai entrar num restaurante aqui em Anápolis, a gente tem que entrar. Entrou, sentou, depois que a gente está lá, teoricamente era para somente tirar a máscara na hora que a gente fosse comer, né? Mas aí a gente já senta, mas entrou, a gente entra com o restaurante. Agora também tem muita gente que cria confusão, né? Pelo amor de Deus, vai para outro lugar e não vai de máscara, e não quer entrar de máscara, aí depois não quer que os caras achem ruim, né, Thelma? Eu entendo o posicionamento deles, mas, enfim, cada povo, cada cultura cria sua própria regra, então vamos respeitar, e a gente tem que respeitar. Falando em religião, a burca, né?
A burca, ela é um instrumento até opressor para a mulher, eu concordo, né? A mulher é oprimida, e ela não pode sair na rua em alguns países islâmicos mais radicais. Mas você sair daqui e subir e ir para a praça pública e falar, tadinha das mulheres, não vai usar burca, não, você, ixa, aquela preta, né? Porque você tem que respeitar, porque não tem uma questão só de direito envolvido, mas muito mais uma questão cultural, e tem que ser respeitado. O que nós estamos falando? De direito. Tudo isso é direito. Tudo isso são fontes do direito e tem que ser observado. Senão, a coisa vira essa coisa aí, né, o Thelma, né? Vira meme, né? Ok? E, além desses fatores de origem, que são chamados fatores de origem primária do direito, tá? Fatores de origem primária do direito, nós temos fatores políticos, nós temos fatores econômicos, né? Nós temos fatores morais, tá? Então, vocês vão estudar aí, vão estudar aí, por exemplo, vários fatores morais que estão relacionados ao nosso ordenamento jurídico, especificamente em relação à nossa, por exemplo, a moralidade, né? Por exemplo, um cara que é funcionário público, se espera que ele seja moral, que ele tenha uma boa conduta ética moral, né? Uma boa conduta ética moral. Então, isso tudo é fator determinante para a criação do direito, ok? Deixa eu fechar a porta aqui, gente. Aí. Então, todos esses fatores de origem primária emergem da realidade social. Tudo isso que nós falamos para vocês, são modos de formação, de origem da norma jurídica. São formas de expressão que nós chamamos formas de expressão do direito positivo, né? E aqui, tá? Nesse sentido, nós achamos que não há uma hierarquia de fontes do direito, tá? E não há uma hierarquia superior a fontes de direito. Prestem atenção, não estou falando de leis. Não há uma hierarquia das fontes de direito. O que eu estou querendo dizer é que todas as fontes, elas são imprescindíveis. Todas as fontes do direito, elas são importantes. Uma fonte do direito, ela não invalida uma outra fonte, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque semana passada nós falamos sobre hierarquia de normas, né? Nós temos normas no nosso direito positivo que são normas hierarquicamente superiores a outras normas. Então, nós temos normas constitucionais que elas são superiores às normas, aos decretos-leis, às medidas provisórias. Mas, no que diz respeito às fontes, não há uma hierarquia de fontes, ok? Bom, no slide que nós mostramos, nesse slide aí, né? Nesse slide aí, que vocês têm em mãos, ok? Vocês têm aí as fontes do direito, né? As fontes do direito, elas podem ser imediatas e elas podem ser mediatas, né? Imediatas, quando elas nasceram sem um intermediário, tá? E as fontes imediatas, elas são as constituições federais e os tratados internacionais, tá? Fontes imediatas são as constituições federais ou os tratados, e os tratados internacionais, tá? Então, um país, ele pode fazer um acordo internacional. Esses tratados têm como característica uma forma voluntária de acordo,
Esse acordo pode ser formal ou escrito, formal, que você pega na mão, ó, e, e esses tratados, eles são celebrados por um Estado com o outro, ou com um Estado com uma organização internacional, enfim. O fato é que ele tem efeitos jurídicos dentro de uma ordem jurídica internacional, tá? Então, os tratados também, eles surgem e eles são muito importantes e eles são fontes do direito. Na nossa Constituição Federal, vocês estão estudando direitos humanos? Não sei, né? Em direitos humanos, na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, se eu não me engano, no parágrafo 3º, né, vai dizer o seguinte, que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que têm que ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Senado e Congresso Nacional, Senado e Assembleia Legislativas, em 2 turnos por 3/5 dos votos, né, dos membros. E aí eles se transformam em emendas constitucionais. Pode falar, Gabriela. Além do resumo, professor, tem as 14 perguntas. A gente tem que responder essas 14 perguntas também? Isso. Ou só o resumo? Não. Muito bem, parabéns. Responder as 14 perguntinhas, tá? Inclusive, Ok. Tá? Inclusive, só para dar mais uma dica para a gente voltar aqui para vocês, tá? A prova de vocês vai ser feita em cima de cada pergunta dessas, tá? Cada pergunta dessa eu vou tirar uma pergunta para a prova. A prova de vocês serão todas questões objetivas, e aí, com 5 alternativas, e aí vocês vão escolher uma única alternativa correta. E aí a gente vai tirar, sem tirar nem pôr, praticamente vai ser essas perguntas. Então, as pessoas que já enviaram, porque tem alguns alunos que já enviaram só o resumo. Então, agora eles fazem as perguntas. Agora eles têm que fazer as outras perguntas. E para quem não fez, já faz os 2 e envia. E uma tacada só. Parabéns. É isso aí mesmo. Ok, obrigada. Okay? Professor, falando em prova, eu vi no plano no Moodle que para a semana que vem não tem a programação da aula. Vai ser uma revisão? Peraí. Aonde você viu isso? Parece que no Moodle é porque tem as programações, né? Que o senhor coloca em cada aula qual que será o tema tratado. Aí na aula da semana que vem, que é a última aula anterior à prova, não tem a programação. Vai ter um tempo para revisar de forma bem sucinta, que a gente viu até aqui. A gente pode fazer isso sem problema algum para vocês, não tem importância não. Mas nós não vamos terminar esse assunto de fontes de direito hoje, então nós vamos terminar semana que vem. Eu estou aqui com a aula aberta e não estou vendo isso, mas tudo bem. Às vezes foi outro professor que colocou, não sei, mas tudo bem, sem problema algum. A gente vai fazer isso, a gente vai terminar o nosso assunto e vai colocar lá para vocês, vai fazer uma revisãozinha simples, tá ok? Mas é importante também que vocês vão respondendo essas perguntas, ok? Bom, e as fontes do direito, nós temos aí as fontes mediatas, né? Imediatas, e nós temos as mediatas, que são as doutrinas, a jurisprudência, os princípios gerais do direito, os costumes, tá? Então, essas fontes mediatas, elas estão muito relacionadas com as fontes imediatas do direito. Vou mostrar aqui o slide para vocês. Tá? Aqui o que nós estamos falando para vocês, né? O que nós estamos falando sobre fontes do direito. Então, nós temos aí a histórica, material ou formal. No livro de Paulo Nader, vocês vão ver que a fonte histórica,
ela está inserida justamente na fonte material do próprio direito, tá? No livro de Silvio Salvo Penosa, a fonte histórica, ela é uma fonte separada, juntamente com a fonte social. Isso não tem consequência nenhuma, a não ser devido a questões didático-pedagógicas de cada autor, tá? Mas nós já comentamos aqui com vocês, né? Histórica, indicam a época e o local e as razões que determinam a formação do direito, sendo fundamental para compreender o direito atual. Nós já falamos isso, inclusive, na aula passada, né? O grande problema é que tem um grande problema ao alunato no Brasil. E é uma crítica não a... É uma crítica, inclusive, não a vocês, especificamente, né? Os alunos, ao estudarem história, eles foram ensinados, né, a metodologia antiga, que tudo tem que ter data. Tudo tem que ter data, hora, segundo, momento, né? E na história não funciona desse jeito, né? Existem algumas coisas que nós não temos uma data específica, um dia, um fator único. Outra coisa, um fator de criação do direito. É somente este fator. Não é isso, tá? A gente já tem que superar essa realidade. Então, quando nós falamos em fatores históricos para a criação do direito, é uma série de fatores, tá? Que fizeram com que surgisse o direito. E surgiu num determinado momento histórico, ou num período, tá? Num período, mas um dia é muito difícil a gente fazer isso, né? Então, indicam época, local e razões que determinaram a formação do direito. Nós temos a fonte material, que são os fatos que emergem da sociedade que ajudam a criar o direito. Nós falamos já desses fatos sociais aqui com vocês, né? São os valores sociais que informam um conteúdo das normas jurídicas, né? Por exemplo, os negócios jurídicos têm que ter boa-fé, como nós falamos aqui, tá? Então, esses aí são fontes materiais que fazem com que o direito seja criado. Nós falamos aqui também, se espera que o funcionário público ele tenha uma boa conduta ética moral, né? Então, se espera isso dele, isso está incidido no direito. Se espera que um juiz que vai julgar o outro por um ato ilícito, ele seja probo, ele seja honesto, e assim vai por diante, né? Então, esses fatos ou costumes que vão surgindo na sociedade, eles são muito importantes aí para a criação do direito. E nós temos aí a fonte formal do direito. São os meios pelos quais o direito se exterioriza. São os meios pelos quais o direito se exterioriza. Dos quais a principal meio desse direito se tornar formal é pela própria criação da lei, tá? Quando uma lei surge, né, ela aparece, quando ela já está no ordenamento jurídico, ela foi formalizada. Lembrando que uma lei é um processo muito complicado para ser criado, né? É um processo extenuante para ser criado. Uma lei para ser criada aqui no Brasil, às vezes, demora 20 anos, tem que passar por um projeto de lei muito, muito complicado, né? Então, é muito formal e é muito difícil a criação de uma lei, mudança de uma lei, enfim. Mas a formalidade da lei é a maneira como esse direito se exterioriza. É a única forma? Não é a única forma, né? Porque o direito também pode se exteriorizar, por exemplo, em jurisprudências. Daqui a pouco, nós já falamos na aula passada, jurisprudências são julgados, né, com sentenças de tribunais especiais, de tribunais superiores, e que acabam sendo
um direito vinculativos àqueles casos concretos que foram feitos as decisões jurídicas, ok? Fontes formais, elas podem ser diretas e elas podem ser indiretas. Fontes formais, elas podem ser diretas e podem ser indiretas. Então, as fontes formais diretas são as leis e são os costumes, tá? Então, as leis são normas gerais. Elas são normas gerais e são normas impressas, valendo para o futuro e editadas para um número ilimitado de pessoas. Então, quando nós estamos falando desta lei aqui, né, nós estamos falando na lei em sentido lato sensu, em sentido geral. Nós não estamos falando no sentido estrito sensu, mas nós estamos falando no sentido geral da lei. Então, a lei, ela é um conjunto de normas, leis e regras que regulam o funcionamento de uma sociedade, tá? E esse funcionamento da sociedade, essas leis, elas foram criadas, elas foram publicadas, e todas as pessoas têm que obedecer às leis, independentemente de quem sejam essas pessoas. Se são ricas, se são pobres, se são negros, se são brancos, se são adultos, se são jovens, mulheres, crianças ou idosos, homens e etc. Não interessa. Então, a lei é um conjunto de normas gerais. E ela é impressa, né? Ela é impressa, quer dizer, ela é escrita, ela foi escrita, ok? E ela foi escrita e tem que ser observada, tá bom? Além do mais, nesse slide nós poderíamos colocar aqui também, se fosse o caso, ela foi criada pelo próprio Estado e ela, então, foi imposta. Então, além de ser normas gerais, além dela ter sido escrita, ela também é um conjunto de normas que foi imposta. Por isso que nós chamamos disso aí de direito positivo, tá? E aí nós temos um ordenamento jurídico que é baseado em cima deste conjunto de leis, tá? Que é baseado, não é a única forma, não é o único modelo, mas é o principal, tá bom? Então, dentro do nosso ordenamento, se leva muito em consideração outras fontes do direito, como jurisprudências, o próprio costume, tá bom? Mas a principal fonte do nosso ordenamento jurídico é a fonte formal, tá bom? Fonte, desculpa, são as leis, ok? Não esqueçam disso. E aqui vai para você, Gabriela. Das fontes formais diretas do direito, nós temos, além das leis, nós temos os costumes. Os costumes, como nós já falamos, são práticas reiteradas de um povo, de uma sociedade, que criam uma norma jurídica. E essa norma jurídica, ela é não escrita, ela é não escrita, mas o uso dela constantemente consagra um direito, tá? E aí consagra esse direito a tal ponto de que toda a sociedade precisa e tem que obedecer como se tivesse mesmo obedecendo uma lei escrita. Sabe por que isso? E aqui está a resposta. Porque a lei, o costume, é oriundo da certeza, é oriundo da convicção do grupo social, que o cumpre com rigor, tá? Geralmente, os países que adotam leis baseadas nos costumes, tá? Eles adotam o pensamento, a ideia do direito natural. E aí eles não necessariamente precisam ter um direito escrito, né? Por que eu falei Gabriela? Porque a Gabriela, ela ficou impressionado, né? Assim, foi o professor, mas existe esse sistema de leis, existe um sistema de leis que é o como law, né? Que é leis baseadas no costumes, né? No costume da sociedade. Sim, existem,
formas de leis, e nós só temos esse contato com a lei formal, com a lei escrita, que é chamado de direito positivo, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, pô, esse é o único, esse é o certo, este é o correto, né? Não, então, este não é o único, e não é questão de ser certo ou errado, é questão de que existem maneiras, existem formas de ser o direito, do direito acontecer, ok? Então, nós temos a lei como fonte direta. Esta fonte direta, ela faz parte essencialmente de um sistema de direito positivo, enquanto que os costumes fazem parte de um sistema do direito natural, do direito baseado nos costumes. Aqui em cima, nas leis, o direito positivo é chamado de civil law, enquanto que nos costumes é chamado de common law, ok? Leis costumeiras, leis civis. E nós temos as fontes formais e indiretas. As fontes formais e indiretas, elas são as doutrinas e são as jurisprudência, tá? São a doutrina e são a jurisprudência. Nós já falamos aqui, doutrinas, né? Doutrinas, conjunto de conhecimentos que são vistos como certo. Etimologicamente, a palavra doutrina tem um significado de ser um conjunto de regras, adotadas e vistas como aquilo que é correto, suficiente, boa e única, né? Então, quando nós falamos assim sobre doutrina, nós estamos dizendo que as doutrinas jurídicas, elas são trabalhos teóricos que são desenvolvidos por estudiosos do direito, por intérpretes do direito, né? E essas pessoas são responsáveis pela interpretação dos preceitos jurídicos, né? E tem um valor fundamental em qualquer ordenamento do mundo todo, em qualquer ordenamento, e aí vale para o civil law e common law. Por quê? Porque é muito importante, tá? É muito importante a maneira como eles buscam aí a interpretação dessas normas e, consequentemente, a própria integração das normas, tá? Gente, eu quero lembrar a vocês que quem é que cria a norma, quem que cria a norma é uma pessoa comum, simples, comum, tal qual eu e você. Aliás, tal qual eu e você, não. Vocês, não. Inclusive, pessoas que não têm nem o ensino superior. Infelizmente, né? Infelizmente. No nosso ordenamento jurídico, tem pessoas aí que se oferecem o seu nome para ser candidatos e são aprovados nas urnas e vai lá para o Congresso e, de repente, está votando pareceres, votando leis, que eles não sabem nem o significado disso, né? Então, eles criam as leis. E daí, gente, a importância muito grande do doutrinador, porque é o doutrinador que vai ter que captar, na próxima semestre, nós vamos estudar juntos, vocês vão ter uma disciplina chamada hermenêutica jurídica. O hermeneuta é aquele que faz a interpretação da lei, e aí, segundo as regras da hermenêutica, o intérprete da lei ele tem que captar a mensis legislatórias, né? A mensis legis, né? Ele tem que captar a vontade do legislador. O legislador criou a norma, ele criou com boa intenção, ele criou com determinado objetivo, mas ele não sabe se expressar, ele não tem um conhecimento técnico do direito. E aí ele criou a norma, e aí são criadas, depois que ele cria essas normas, né? Aí são criadas, por exemplo, leis ordinárias, né? Algumas das leis ordinárias são criadas para regulamentar as normas que foram criadas pelos próprios legisladores. Isso dá uma série de complicação, né? Mais para frente a gente vai estudar isso. Isso dá uma série de incoerências. Então, a figura do doutrinador é fundamental. A figura do doutrinador
a doutrina em si é aquele que vai fazer a interpretação dos preceitos, a interpretação dos preceitos jurídicos, né? E aí vai fazer a analogia dos casos, tem que fazer essa análise o tempo todo, beleza? Jurisprudência, nós falamos aqui com vocês, né? Jurisprudência é um conjunto de decisões proferidas pelos tribunais de segunda instância, né? Nos tribunais de justiça, no STJ, no TSE, no STF, né? Para determinados casos concretos e casos específicos, né? E acabam que essas jurisprudências, para casos específicos, para determinados casos específicos, cria-se uma súmula vinculante e acaba sendo uma fonte do direito, inclusive para o nosso próprio ordenamento jurídico, tá? Existe uma corrente no nosso ordenamento jurídico que diz que o que vale o que tem que ser obedecido e o que vale das normas é aquilo que está escrito. Mas as leis não dizem. Esse é um detalhe, é o seguinte: é que as leis não conseguem ditar todas as regras, todos os funcionamentos. Então, nós temos problema com respeito a isso. Então, precisa de ter julgamentos específicos para casos concretos e acabam ditando. Nas sentenças acabam ditando aí decisões que emergirão o direito, ok? Consoante a lição de Miguel Reale, toda fonte pressupõe uma estrutura de poder. A lei é a emanação do poder legislativo. O costume é a expressão do poder social. A sentença é o ato do poder judiciário, os atos e as regras, que denomina fonte negocial. São manifestações do poder negocial ou da atividade do poder. Gente, aqui tem uma coisa muito importante, que, infelizmente, muitos não conseguem perceber. Muitos, inclusive depois de formar, tá? Gente, o direito dado, posto, colocado, criado, aplicado, não interessa a forma desse direito, tá? Não interessa. Ele é uma expressão do poder. Ele é uma expressão do poder. Nós estamos estudando. Peraí. Ciência política, nós não estamos estudando junto, não, né? Vocês não estão. Tanta matéria, gente, desculpa, tá? Sim, não é comigo, não, né? Não, professor, ciência política é com o Teberge. Com o Teberge. Eu não sei se ele. É porque eu estou dando ciência política, mas é à noite. É isso mesmo, desculpa. E aí, às vezes, confunde. Mas, por exemplo, o professor Teberge, ele vai estar estudando com vocês o Estado e está estudando também o poder. Se ele não estiver estudando, ele vai estudar a questão do poder com vocês, né? Então, vocês vão estudar o que é poder, para que serve o poder e os tipos de poder, e como é que ele é aplicado na estrutura do Estado. Então, o grande objetivo do poder é a conquista e manutenção do poder. Quem falou isso, inclusive, foi Maquiavel. Maquiavel fala que a política é a arte de bem governar, é a arte de conquistar, é a arte, vejam bem, é visto, inclusive, por ele como arte, né? A arte de bem... A arte de conquistar e manter o poder. E como é que, no mundo moderno hoje, o político ele mantém o seu poder, né? Como é que ele vai exercer este poder político? Existem muitas maneiras, mas a melhor delas é pela lei. A melhor dela é aproveitar o ensejo social, o melhor dela é aproveitar o que é direito. Então, por isso que Miguel Reale está falando aqui. Toda fonte do direito, ela pressupõe
uma estrutura de poder, daquele que criou o poder, daquele que manda, daquele que tem, daquele que criou o direito e assim por diante. Se você prestar atenção, vejam bem, o direito trabalhista. O direito trabalhista existe para regular o quê? Ele existe para regular as relações trabalhistas. Entre quem? Entre os trabalhadores e entre aquele que emprega e aquele que são entre os empregados e os empregadores. Ponto. Por que isso? Porque tem uma relação de poder. Existe uma relação de poder, né? Os empregadores, eles têm os fatores de produção na mão, eles têm o capital, eles têm a tecnologia, e eles têm um objetivo. O objetivo maior não é fazer graça para empregado. O objetivo básico é ter dinheiro, é ter lucro. Esse é o objetivo. Então, ele explora do trabalhador. Então, na CLT, veio um conjunto de leis trabalhistas com esse objetivo, né, para tentar remediar isso daí. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês não é nem essa questão de exploração ou não, é que existe uma relação de poder nisso daí. Você está entendendo? A gente não se conforma, por exemplo, de bandidos, né, que são políticos, literalmente, bandidos que são políticos, que vão presos para a cadeia, fica lá 2, 3 anos, no máximo, roubam trilhões e trilhões, bilhões e bilhões de reais, né? São pegos com malas e malas de dinheiro, tipo 60 milhões de malas de dinheiro, em casa, tá? E aí ele sai da cadeia. E por que isso acontece? Porque existe uma relação de poder. Aqueles políticos, eles não criam leis para... eles não vão criar leis para dar tiro no seu próprio pé. Então, eles criam as leis muito vagas, ambíguas, de tal maneira que eles possam fazer o que fazem. E aí nós temos aí esses problemas de corrupção, de inoperância da lei, etc., que nós temos. Isso é o quê? Relações de poder. Eu tenho que prestar atenção nisso. Você está entendendo? O juiz fulano de tal, o juiz é bonzinho, as decisões dele, e ele privilegia sempre o pobre. Olha, não é bem assim, não. Se você pegar as decisões jurídicas aqui no Brasil, o juiz, ele aplica a regra da lei, né? Que deveria, sim, tratar de maneira desigual aqueles que são desiguais, mas nem sempre isso acontece. E você pode perceber isso tranquilamente quando você vai numa cadeia pública. Você chega lá e vai ver que a maioria dessas pessoas que estão presas lá são os 3 P's, né, da vida. Pobre, preto, tudo isso que eu estou falando de maneira pejorativa. Pobre, preto e prostituta. Né? Então, essas pessoas são pessoas que são inferiorizadas, são excluídas do meio social. E o direito pega essas pessoas. Vai lá contar quantos brancos tem lá na cadeia pública. Vai lá quantos criminosos de colarinho branco. Se você for num presídio como esse aqui de Anápolis, eu tenho certeza que você não vai achar um número de pessoas presas dos dedos que você tem na mão. Dos dedos que você tem na mão. Você não vai achar. Então, aí você vê essa estrutura de poder, como é que ela funciona. E, muitas vezes, o estudante de direito deixa passar isso despercebido, muitos vão chegar lá na frente e vão deixar deixam de passar essa questão despercebido. Isso é um problema muito, muito sério, né? Por quê? Porque a justiça não se consolida. E é por isso que Miguel Reale já falou isso. Ele falou isso 50 anos atrás, 50, 60 anos atrás, né? Então, vejam bem, a lei é emanação de um poder legislativo. Quem cria ele são os nossos deputados. Tem deputado pobre lá? Nos 513? Nos 81 senadores? Tem?
eu vou te falar para vocês, se vocês conseguirem encontrar um ou dois, será muito. Não tem, tá? Só terá acesso ao Congresso Nacional pessoas muito bem remediadas, tá ok? E você acha que vai criar lei para pobre? Só vai criar lei para pobre para ele na hora que precisar do voto. É assim que serve, né? As sentenças judiciais, né? O ato do poder judiciário, dos atos e regras, né? Tem uma sentença de poder. Olha, é, é, quem deve ganha uma ação de um banco? Para pensar um pouquinho. Quem deve ganha uma ação do banco? Muito difícil. Muitíssimo difícil. Se você deve, você vai pagar. Você pode ter certeza. Você pode não pagar do tanto que o banco está cobrando, mas que você vai pagar, você vai pagar. Né? Então, não esqueçam. É por isso que é importante vocês fazerem essa leitura lá no livro, nos dois livros, tanto de Paulo Nader, para vocês terem um entendimento, abrirem a mente, tá? Ter uma visão holística do direito. E Miguel Reale nos diz isso. São manifestações do poder, da autonomia do poder, da autonomia da vontade como criador do direito. Ok? Bom, a lei é a forma moderna de produção do direito. Vejam bem, como eu falei, é a forma moderna, é a forma mais usual, é a forma formal mais utilizada e assim por diante. É o ato do poder legislativo. Quem cria as leis é o poder legislativo, tá? Não é presidente Jair Bolsonaro e muito menos são os juízes, embora isso aconteça, né? Isso aconteça, isso também pode acontecer, mas existem regras específicas para isso. Teoricamente, a lei ela traduz as aspirações coletivas, tá? Da sociedade. A sua fonte material é representada pelos fatos e valores que a sociedade oferece. Então, teoricamente, toda lei que está criada pelo nosso legislador, ela é muito boa, né? Ela protege muito bem todas as pessoas. Protege tão bem que a mulher ganha 35% menos do que o homem, né? Protege tão bem que os 14 milhões de pessoas que estão desempregadas no Brasil, diretamente, mais de 75% são negros, né? E aí a gente poderia ir discutindo isso aqui com vocês até amanhã. E aí vocês vão tirando a sua conclusão, tá ok? Pode falar. Bem, professor, outra evidência disso é o fato de o único imposto que está previsto na Constituição, que não foi criado no Brasil, é o imposto sobre grandes fortunas, né? Porque os maiores interessados seriam os políticos e as pessoas que os patrocinam nas eleições. E os demais impostos, eles foram criados e continuam né, sendo aumentados de forma, assim, estrondosa. E você viu, Paulo, que essa discussão aí do imposto para grandes fortunas estava sendo debatida no Congresso, que foi colocado debaixo do tapete e que esse trem não vai sair tão fácil de novo diante. É somente quando... Olha, é o seguinte, se vocês pararem para prestar atenção, a vida diária é assim, parece uma panela de pressão fervendo, né? Que vai fervendo, vai fervendo, vai fervendo, e uma hora ela estoura. Então, essas discussões, elas surgem justamente nos momentos de dificuldade. Então, nós estamos vivendo um momento tão difícil, né? Um momento terrível. E o brasileiro está ficando mais pobre, cada dia que passa mais pobre, por uma série de fatores, né? Do qual aí essa pandemia veio exacerbar tudo isso aí. Mas aí vai se dando pirulitinho para o povo chupar, tipo Bolsa Família, auxílio emergencial, uma UTI aqui e acolá dentro de colégio e outra, tudo para acalentar o coração do povo de uma maneira geral. E aí gera esses problemas, né? Então, nós temos que ir observando isso.
mês passado, no mês passado, a revista Forbes publica, né, diariamente as listas dos maiores, das pessoas mais ricas do mundo, e publicou aqui as listas dos mais ricos brasileiros. Vocês sabiam que 1% das pessoas mais ricas do Brasil já detém mais de 50% do PIB do Brasil, 1%. Isso antes da pandemia significava que 10% dos mais ricos, detinham mais de 70% do PIB brasileiro. Hoje, 1% dos mais ricos detém 50%. Quer dizer, houve um crescimento estrondoroso dessas pessoas aí, né? Paga mais imposto? Paga não. Muitos de vocês aqui são trabalhadores, né? Todos nós que somos trabalhadores aqui, nós temos que primeiro nós temos que trabalhar, nós trabalhamos e aí vamos receber o nosso salário. Só que antes da gente receber o nosso salário, nosso dinheiro, antes de nós recebermos o nosso salário, o imposto é descontado na fonte, como o Paulo está falando aí. Desses das grandes fortunas, caduca, né? Caduca. Muitos, por exemplo, eles têm que vender o produto primeiro, eles têm que produzir o produto primeiro, eles têm que vender o produto primeiro, né? Para depois vender, receber, produzir, para depois pagar um imposto. Só que no meio desse caminho aí tem a sonegação, enfim, tem uma questão aí, e eles acabam pagando um valor menor em cima do imposto. Nós só pagamos impostos, o rico e o pobre, juntamente, em valores iguais, quando nós vamos lá utilizar da gasolina, e aí eles têm que usar a gasolina, ele paga do mesmo valor. Mas o pobre paga o mesmo valor do arroz que o rico também paga, eu sei disso. Só que o rico não come arroz, né? Quem come arroz é pobre, né? Entre aspas. Então, tem essas questões todas aí. E enquanto que o pobre tem tributado no seu salário 30%, que dia que imposto das grandes riquezas fica em 30% das empresas desse pessoal? Então, problema, né? Muito problema. Raines, o dinheiro existe, mas o pobre nunca vai ter acesso. Não existe crise para rico. Tem crise, sim, Raines, para rico, né? Quando ele começa a ganhar um pouquinho, né? Quando diminui o lucro dele de um mês para o outro em 1%, aí ele fica bravo, esperneia, né? Olha só que absurdo, né? Mas vamos que vamos, né? Já está acabando nossa aula. Doutrina nós já falamos, leis nós já falamos, né? A lei em sentido. Quando nós falamos em leis, né? Quando nós falamos, eu acabei dizendo para vocês, nós temos leis em sentido amplo, que é a própria norma jurídica, que são as leis que são aplicadas para todos. E nós temos a lei em sentido estrito sensu, né? Leis em sentido estrito, que é a norma jurídica elaborada pelo poder legislativo por meio do devido processo legal. Então, o legislador ele cria uma lei específica para ser aplicada. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, né? Leis do crime hediondo, e etc, etc. São todas situações aí da norma jurídica aplicada, ok? Lei substantiva, lei formal, ou lei material, lei substantiva ou material. É a que reúne as normas de conduta social que define os direitos e deveres das pessoas em relação às suas vidas, né? Então, tem esses aspectos dentro da lei. Lei substantiva ou lei material. Artigo 5º da Constituição, ela pode ser enquadrada aqui como uma lei substantiva ou material, porque ela regula os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, que devem ser baseados na conduta da dignidade humana, tá? Então, ali, no artigo 5º da nossa Constituição, que é a expressão do próprio direitos humanos, elas acabam se enquadrando aqui, como direitos e deveres das pessoas em relação às suas vidas, né?
Lei adjetiva ou formal consiste em um agrupamento de regras que define os procedimentos a serem cumpridos no andamento das questões forenses, tá? Essas leis formais, vocês vão estar estudando aqui, mas para exemplificar, são as leis dos processos, leis processuais, né? São as leis que estabelecem determinados ritos jurídicos. Então, são as leis do processo civil, como se fazer um processo, qual o rito que dá, como se dá o julgamento, etc, etc, etc. Né? Lei adjetiva ou formal consiste em um agrupamento de regras que define os procedimentos a serem cumpridos no andamento das questões forenses. As leis que reúnem são denominados institutos unos. Nós vamos ver no outro slide, se der tempo aqui, isso aqui ainda, tá? Como nós já falamos aqui para vocês, as leis, ela tem algumas características fundamentais. Lembram naquele segundo slide de conceitos fundamentais, quando nós estávamos fazendo a diferença entre normas jurídicas e normas morais, né? Regras jurídicas e regras morais? Se você pegar lá naquele slide, você vai ver isso que nós vamos falar aqui agora, não vou nem demorar. Ou seja, características das leis, ela tem bilateralidade. O que significa? Ela guarda uma relação, com a própria estrutura da norma. Uma parte teria um direito fixado na norma, e a outra uma obrigação decorrente do direito que foi concedido. Então, resumindo, bilateralidade da norma, você tem seu direito, mas você também tem deveres a cumprir. Então, a norma é bilateral, né? É um caminho de mão dupla. Essa é uma característica da norma. As regras morais, elas são diferentes, né? Ela tem essa unilateralidade. Então, se você faz parte de um grupo social, se você é membro de uma igreja, você tem que cumprir aquilo que está estabelecido nas regras da igreja. Se fugiu daquilo ali, exclusão, punição. Mas nas normas jurídicas tem essa questão da bilateralidade, direitos e deveres, ok? Segunda característica, generalidade, tá? O que significa isso? Significa que as leis valem para todas as pessoas, tá bom? Ela tem esse aspecto aí geral para todas, tem que ser aplicado, então, para todos. Ela tem um comando abstrato, então ela vale para mim, ela vale para o Paulo, né? Ela vale para a Gabriela, ela vale para o Gabriel, ela vale para Raines, para a Thelma, e tal qual para mim. Então, todos nós vivemos em cima de um ordenamento jurídico que tem que ser observado. E as leis, elas têm essas características, né? Então, as leis, elas são dirigidas a grupos específicos de pessoas, mas também são dirigidas a um todo. Por isso que está falando a generalidade. Consagra um dos princípios basilares do direito, igualdade de todos perante a lei, que está escrito na nossa Constituição, né? Especificamente no artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, independente de raça, gênero, posição social, sexo e etc. Ok? Abstratividade. A norma é abstrata. A norma é abstrata. A norma não pode disciplinar situações concretas, mas tão somente formular modelos de situação, com características fundamentais, sem mencionar as particularidades de cada situação, pois é impossível ao legislador prever todas as possibilidades das relações sociais. Ok? Então, tem essa característica de abstratividade. A norma, coloque isso na cabeça de vocês. Vocês sabem quantas normas, regras e leis nós temos? Somando tudo, dá mais de 10 mil preceitos. Mais de 10 mil preceitos. Vou pegar o VEDMECO, né? Se você for ler ali, tem mais de 10 mil princípios, leis e etc. ali. Né? Não adianta você estudar tudo isso daí, vou decorar tudo isso. Primeiro que você não vai dar conta. Segundo que você precisa entender aquilo ali. E precisa entender a capacidade de abstratividade.
que é o seguinte: quando é que você vai aplicar a norma, em qual caso, em qual determinado caso que vai aplicar? Então, você tem que entender o que é essa abstratividade, porque cada caso é um caso. Cada caso concreto é uma realidade. Então, muitas vezes você pensa, né? Muitas vezes você pensa que o sujeito não tem direito. De repente, vem uma sentença que o sujeito teve direito dentro daquele caso. É porque cada caso é específico, cada caso é uma realidade. Cada caso, tendo um fundamento jurídico, ele é possível, o juiz tem que decidir em cima disso, daquele caso. E ele tem que decidir isso de forma abstrata, né? Por isso que há muitos conflitos. Eu acho que eu tenho um direito, você acha que não tem, e aí nós temos que resolver isso na justiça, vai chegar na mão do juiz. E aí o juiz emite uma decisão, e aí você fala assim, poxa, eu não concordo com essa decisão, você recorre. E aí vai até para os outros tribunais. Então, o direito é aplicado para casos concretos, tá? Casos concretos. E a jurisprudência? Gente, as jurisprudências são para casos semelhantes. Nós temos casos que são semelhantes, que se aproximam muito da determinada realidade. Mas esses casos, tá? Esses casos têm as suas próprias diferenças. Os casos concretos têm essas suas diferenças básicas, ok? Hiperatividade, tá? Hiperatividade. A norma, para ser cumprida e observada por todos, deverá ser imperativa, ou seja, impor aos destinatários a obrigação de obedecer. Não depende da vontade dos indivíduos, pois a norma não é conselho, mas é coisa a ser seguida. Já pensou, né? Não, essa norma aqui vale para mim, mas não vale para vocês. E vice-versa. Que gracinha que seria, né? Seria uma bagunça tremenda. Então, não é por aí, né? Então, essa imperatividade são mandamentais ou proibitivas, quando impõem uma ação, ou proibitivas, quando impõem uma abstenção, ou impõem alguma coisa, né? Uma abstenção, ou proíbe alguma coisa. Então, um exemplo: obrigação de assistência do Ministério Público nas ações que dizem respeito a menores. Então, tem uma obrigação a respeito disso daí. Outro exemplo: impedimentos para casamentos, né? Então, 1521, se eu não me engano, no artigo 1521, fala da idade, viu? Tem muitos aqui que querem casar, né? Então, o doutorzinho Paulo André aí, que quer casar, né? Diz que tem 18 aninhos, né? Pode, se quiser, né? Mas ele tem cara de menino de 14, então não casa com ele, não, mesmo ele tem 18, né, Paulo? Então, não pode ter menos de 16 anos para casar, ok? Eu acho que é isso, mas é só exemplos. Coercibilidade, coercível, né? Então, possibilidade do uso da força para combater aqueles que não observam as normas, né? Aqui o outro Paulo aí falou justamente isso, né? Tem uma coercibilidade. Então, o que é o caso, né? Você tem que cumprir aquilo que está estabelecido na norma. Tem que obedecer, né? É coercível. Então, você trabalhou, você tem que pagar imposto. Você comprou, você tem que pagar imposto. Um exemplo que ele utilizou aí para a gente, né? Em caso contrário, todos nós somos coagidos, né? Há uma coação que nos impede a fazer aquilo que tem que fazer. Senão, a gente vai receber uma sanção, ok? Esse slide está aí. O outro slide é esse aqui. Aí, semana que vem, a gente já começamos a falar dele na aula passada, né? E aí a gente termina de falar sobre ele. Mais especificamente, nós vamos estar nos detendo aqui, no ordenamento, nos tipos de leis, né? Então, nós temos Constituição, leis, decretos, jurisprudências, atos normativos, que são as portarias, resoluções. Depois, nós temos aí os atos negociais, que são os contratos, sentenças judiciais e etc., e nós vamos conversar com vocês dessa teoria do ordenamento jurídico, teoria da hierarquia social. Ei, gente, aqui vocês podem fazer essas leituras. Aqui já podem... pega aqui um slide desse aqui e vai lá no livro e pega a definição do que vem a ser, por exemplo, leis, eu já falei aqui agora.
mas o que vem a ser uma medida provisória, né? Tá um exemplo aqui, o que é uma jurisprudência. São perguntas simples, né? Perguntas simples que estão aí no texto de vocês. Aí nós vamos trabalhar especificamente com vocês para a próxima aula. Tá joia, gente? Ok. Então, vamos interromper aqui. Então, gente, olha, trabalho vale 30 pontos. São 2 trabalhos que eu passei para vocês. 2 trabalhos, vale 30 pontos. Façam. Aí tem 30 pontos. Se fizer bem feitinho, bonitinho, tá? Pode ser feio, né? Mas se fizer bem feitinho, tem 30 pontos. Tá ok? Professor, Sim, o senhor. resumo do livro que o senhor pôs aqui hoje é aquele que eu já te mandei, não é? Justamente. Ah, Mas mas aí então tá. não precisa fazer, não, tá? Aí Tá, você escreva lá, já fiz, professor. tá. Só para me dar uma lembrança, se quiser. Tá Ok? bom. Mas eu já marquei. Por exemplo, os 2 Paulos aqui fez, teve outras tantas pessoas aqui que fizeram esse resumo. Tá bom? Ok. Qualquer dúvida, a gente vai conversando. Tá joia? Vamos lá que eu vou ser chamado com vocês. Ô, Ok? professor, Sim, Jorge. com licença, Pode Jorge. falar. Ah, Esse livro eu encontro na faculdade, é? o que? Esse livro? É? Não, encontra na faculdade, tá? Você pode pegar o nosso plano de ensino e pode ir e procurar qualquer livro de introdução ao estudo do direito. Você encontra na faculdade. Sim, Mas você e André, me parece que já estão no grupo da coordenação do primeiro período, não estão? sim, estamos. Pois é. Eu postei todo o material nosso, está postado lá. Esse livro foi postado, está lá nas primeiras aulas. Aí você volta lá atrás, nos primeiros dias de aulas, e ele está postado lá também, tá? Aí Sim, você pode baixar ele. Está postado sim. os slides, todo o material nosso lá, tá bom? Sim. Jorge e Andréia, e acho que tem outra pessoa também que está chegando agora. Tem uns links lá que eu postei agora também, vocês podem pegar os links e assistir a aula no canal do YouTube, tá bom? E aí até vocês regularizarem lá o portal Moodle. Tá bom, muito obrigado. Qualquer coisa é só me chamar também, tá? Aline, Amanda, Andréia, Ana Luísa, chamada, tá, gente? Andréia. Andréia, escreva seu nome para mim completo. Eu não tenho aqui. Aí eu coloco. Andréia, Arthur, Gabriel, Gabriela, Gustavo, Heloísa, Indiara, Jadna, João Vitor, Jorge Wilson, Juliene, Karine, Laís, Paulo André, Paulo Henrique, Rafaela, Raines, Thelma. Escreva seu nome também completo, tá, João? Por favor. Que eu já coloco aqui e cadastro você. Ok, gente? Mais alguém que eu não chamei o nome? Ok. Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Um bom dia para todos vocês, né? Uma boa semana também. Procurem fazer o trabalho e estudar, tá ok? Beleza, Jorge. Um abraço, tá? Tchau. Rompendo aqui.